Olá, gente, bom dia. Estamos aqui na minha residência para compartilhar com vocês alguns assuntos que têm sido, na verdade, relevantes para os dias atuais, né? E uma das coisas que nós gostaríamos de estar abordando neste dia seria a respeito da igreja do século XXI, ou melhor dizendo, as igrejas, por que não dizer as igrejas do século XXI. Se nós analisarmos o texto da palavra de Deus lá de Atos, capítulo 2, nós iremos ver o perfil da igreja que Jesus verdadeiramente traçou. Então nós vamos ver ali que existia uma igreja coesa, uma igreja que estava unida, uma igreja que estava verdadeiramente voltada para o bem comum de todos, né? Não era uma igreja egoísta, não era uma igreja que pensava cada um em si mesmo, mas todo o grupo pensava em todos, no bem de todos, né? Essa é a igreja que Jesus traçou, uma igreja que de fato estivesse todos preocupados com os interesses de todos. Se nós fazermos um diferencial, traçarmos um paralelo na igreja do século XXI, nós vamos ver o quê? Igrejas que estão pensando nos seus próprios interesses, né? É nas suas riquezas, é nas construções de templos faraônicos, né? E não é essa a igreja que Jesus traçou. A igreja, quando nós olhamos lá para Atos, a gente vê que eles dividiam aquilo que eles tinham, a fim de que aqueles que não tinham viessem a ter também o que eles não tinham. Então, hoje a gente vê uma igreja voltada para não a pregação do evangelho em si, o qual Jesus deixou lá bem claro e explícito, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento de Jesus, né? E hoje o que a gente vê as igrejas, né, propaganda é o quê? Não é a palavra de salvação, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Não é isso que a gente vê, pouco se vê isso. O que a gente vê são igrejas que têm, na verdade, os seus interesses acima da mensagem da cruz. É campanha disso, é campanha daquilo, é campanha da prosperidade, é campanha da corrente disso, é campanha de cura, de libertação. Não que nós não creiamos que essas coisas elas possam existir na igreja, não que nós não creiamos que Jesus ele faz essas coisas, não. Jesus continua fazendo essas coisas. Eu creio que Jesus quer, o nosso Deus, ele quer o melhor para os seus filhos. Porém, a gente precisa ver e refletir se o evangelho de salvação, o evangelho da cruz, ele tem sido pregado na sua íntegra, na sua singeleza, se a igreja tem sido uma igreja cristocêntrica, se a igreja tem propagado esse evangelho de salvação, porque essa é a missão da igreja, falar do amor de Deus, falar do amor de Deus lá de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a missão da igreja, falar do amor de Deus pelo ser humano.
Esta é a missão da igreja. Agora, as outras coisas concernentes a bens materiais, a libertação, essas coisas, elas virão como consequência, mas a igreja tem o papel principal de propagar o evangelho de salvação que Jesus ele traz, ele nos oferece. Essa é a missão da igreja. Porém, a igreja do século 21, e eu vou dizer assim, de um modo geral, ela esqueceu desse papel da igreja. Se nós olharmos direitinho, há mais de 30 e poucos anos atrás, as igrejas elas tinham essa preocupação de anunciar o evangelho de salvação. Há quanto tempo você que nos ouve e nos vê agora, não se vê mais um ar livre nas praças, nos locais públicos? Há quanto tempo você não vê isso?